Estamos de volta à nossa aula Neurônios, Glia e Sinapses. Olha, a doutora Susana Herculano Rosel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época que era Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época que eu falo porque ela trabalhava lá no momento dessa pesquisa em que ela descobriu, ela fez uma verificação através de um método experimental que nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Foi um cálculo bastante preciso, né? Na verdade, isso se refere não só ao cérebro humano, mas também a uma outra estrutura como o cerebelo e o tronco encefálico, que é a base do nosso cérebro, né? Antes do cérebro tem o tronco encefálico. Então, esse número, ele já é um número estimado que padronizou a quantidade de neurônios no encéfalo humano. Então, a nossa querida neurocientista Susana Herculano Rosel fez essa descoberta brilhante, que é uma descoberta que hoje se encontra em vários livros didáticos, né? Inclusive em aulas como aulas da Universidade de Chicago, né? Eu já vi apresentações no YouTube, através de expositores da Universidade de Chicago, falando dessa mensuração da doutora Herculano Rosel, né? Então, mas o que são neurônios? O que são a glia, né? As células gliais? E sinapses, né? O que nós podemos entender a respeito desses conceitos em neurociências? Então, os neurônios são as unidades funcionais que determinam que haja um processamento de sinal, né, entre eles. O que significa isso? O sinal nervoso, que é um impulso bioelétrico, ele sai a princípio de um neurônio e vai para outro. Isso analisando de um contexto mais generalizado, porque se nós formos entender como é o funcionamento do cérebro e como o processamento se dá, é algo muito mais complicado que isso. E as células gliais, aqui eu vou mostrar principalmente os oligodendrócitos e os astrócitos, né? As células gliais dão suporte ao funcionamento dos neurônios. E as sinapses, de fato, é o contato de um neurônio para com o outro. É esse espaço em que há liberação de neurotransmissor, principalmente, que é uma molécula química, ou existem também as sinapses elétricas, mas aqui eu não vou abordar, porque já é um assunto um pouco mais à parte, mas só aqui falando de um jeito mais geral, as sinapses elétricas se dá não pela liberação de neurotransmissor, mas pela liberação de, não vou dizer liberação, mas através de fluxo de íons de um neurônio ao outro. Então aqui a gente tem essa ideia e agora eu vou mostrar para vocês através dos slides cada neurônio, cada célula da glia que nós vamos entender aqui, as sinapses e algumas imagens importantes para a nossa aula. Vamos lá.
Então prestem atenção, essa imagem é muito importante para as aulas de neurociências. Então aqui nós temos um neurônio, aqui é um neurônio mais, podemos entender como uma célula neuronal mais tradicional, né? Que é, então, existe o corpo, ó, o corpo celular, que é isso daqui, ó, corpo celular, o núcleo, que é essa parte do meio do neurônio. Aqui existe uma organela que eles colocaram aqui nessa imagem, a mitocôndria, que é a organela principal para o fornecimento de energia à célula neuronal. Essas ramificações aqui pequenininhas, ó, são os dendritos, que são as ramificações que recebem informações de outros neurônios, tá? Então, ó, aqui, ó, também, ó, os dendritos. Aqui tá, a imagem até tá especificando aqui, dendritos. É uma imagem muito importante para a gente entender a característica morfológica do neurônio. Aqui, ó, existem células gordurosas, que são chamadas bainha de mielina. Então, estão várias células, ó, não são células, na verdade, são camadas de gordura, né? Camadas de gordura, ó. Aqui, aqui, aqui. E nos espaços entre essas camadas de gordura existe o nodo de Ranvier, que ele é como se fosse uma intercomunicação entre as camadas de gordura. Mas vocês vão entender o porquê que existe esse nodo de Ranvier, que ele é muito importante para o impulso nervoso, né? A propagação do impulso nervoso. Tem as células de Schwann aqui, porque esse neurônio ele deve ser um neurônio do sistema periférico, não um neurônio do sistema nervoso central. Então, as células de Schwann vão favorecer a produção da baía de mielina e o terminal axônico, que já é essa região final do neurônio, onde vai desencadear a liberação do neurotransmissor aqui, ó. Dopamina, serotonina, acetilcolina, histamina, tudo é liberado aqui no terminal axônico, né? Então, por que eu falei do nodo de Ranvier? Porque os neurônios que têm essa bainha de mielina e tem esse nodo de Ranvier, o que acontece? Há geração de um chamado potencial de ação, que é como se fosse uma produção de energia exacerbada no neurônio, que é um potencial bioelétrico que acontece no começo do neurônio, ele é gerado e propaga-se um impulso nervoso. Só que se tiver essa bainha de mielina no neurônio, esse impulso, justamente com o nodo de Ranvier, então ele é saltatório, ele propaga, ele vem e propaga, vem e propaga, vem e propaga, porque a bainha de mielina junto com o nodo de Ranvier faz com que o impulso se propague de uma maneira muito mais rápida. Os neurônios que não têm bainha de mielina ou os neurônios que têm pouca bainha de mielina, a facilidade ou a rapidez de propagação do impulso nervoso é menor. Então,
Nós vemos, por exemplo, vamos passar aqui uma, uma outra imagem. Essa já é a imagem é uma imagem mais estrutural do cérebro, ó. Que imagem, deixa eu ver aqui. Isso. Voltar aqui. Voltar essa. Aqui, ó. Essa imagem é uma imagem mais estrutural do cérebro. Que aqui o que se define é o chamado. É uma aproximação do chamado conectoma humano. Que significa esse conectoma? Tá vendo? Tudo isso daqui que parece como se fossem feixes, e na verdade são feixes fibrosos, ó. Eles determinam o funcionamento exato do cérebro. Funcionamento estrutural. Aqui é uma imagem estrutural. Tá? É uma neuroimagem, na verdade, eles produziram neuroimagem estrutural do cérebro, tá? Então aqui é o que nós chamamos de conectoma humano. Cada pessoa apresenta um conectoma específico, por isso que nós somos pessoas com características únicas, porque o nosso cérebro ele é único. Nenhum cérebro é igual ao outro. Não existe cérebro igual. Então aqui é uma aproximação do que pode ser o conectoma humano para determinar a individualidade do ser humano. Aqui já é uma imagem mais 3D, ó. Então, o que nós podemos ver? Que esses pontos aqui brilhantes são as sinapses. Ó, esse daqui, ó, é uma sinapse. Cada ponto, ó, é uma sinapse aqui. Aqui podemos entender uma sinapse um pouco mais diferenciada, ó, com uma... Aqui vocês podem ver, ó, dourada, né? Essa sinapse dourada, talvez algum tipo de liberação mais específica ou determinante aqui, outras sinapses mais esbranquiçadas, né? É uma imagem 3D, é uma projeção, né, em 3D. Muito legal essa imagem aqui. Já essa imagem é de um neurônio que foi desenhado, né? Então, tá vendo aqui, ó, os dendritos, o corpo neuronal, aqui também o corpo neuronal. E olha que interessante, gente. Nós temos o núcleo do neurônio e vocês conseguem ver esse pontinho aqui? Deixa eu até dar uma olhada, ver se apresenta esse ponto aqui. Eu vou aproximar um pouco mais a câmera para ver se chega aqui, ó, dá para ver exato, ó. Esse ponto dentro do núcleo neuronal, esse ponto preto, que é o chamado nucléolo. Por que esse ponto se apresenta? Porque é quando o metabolismo do neurônio encontra-se altamente acentuado. Quando a atividade neuronal está altamente acentuada, o nucléolo entra em atividade. Então, uma imagem muito interessante do nucléolo aqui. Agora aqui, ó, células da glia, que são células de suporte, certo? Principais células, oligodendrócitos, astrócitos e as micróglias. Então, vamos lá. Micróglia, olha só, depois eu falo um pouco mais sobre a micróglia, mas aqui, ó, o oligodendrócito, ele participa do sistema nervoso central e ele vai formar a bainha de mielina. Já as células de Schwann está no sistema nervoso periférico, que não é sistema nervoso central, não é cérebro, e forma a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Ó, oligodendrócito vem, ele se encaixa aqui, ó, no neurônio e forma a bainha de mielina. Ele se encaixa no axônio, tá? Que o axônio é esse prolongamento do neurônio. Acho que eu não falei para vocês especificamente.
mas é o prolongamento do neurônio. Tá vendo? O oligoneutrócito vem, se encaixa e forma um band de mielina. O astrócito, por sua vez, ele dá o suporte, principalmente nutricional, aos neurônios e o suporte metabólico. Então ele é como se fosse uma base de ingredientes potenciais, vamos dizer assim, ingredientes, ele fomenta o neurônio para que o neurônio tenha uma capacidade grande de funcionamento, certo? Então, ó, e além disso, eu vou falar uma coisa bastante especial a respeito dos astrócitos. Eles são importantes para a retirada, por exemplo, de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Ele retira o glutamato da fenda sináptica para que não haja o chamado, a chamada condição de neurotoxicidade. Porque se o glutamato ficar muito tempo na fenda sináptica, que é o espaço entre os neurônios, ele vai produzir toxicidade ao neurônio. Então o astrócito ele limpa ali a fenda e muitas vezes esse processo favorece até a formação de memórias, tá? Memória, arquivos, né, cognitivos. Micróglia, ó, que já são células do sistema nervoso central, que são células de defesa, tá? Aqui eu não vou entrar em muito detalhe, porque não, já foge um pouquinho, já entra na área de neuroimunologia, né? Mas basicamente a micróglia elas fazem um processo de fagocitose. O que significa isso? É tudo que não é bom no sistema nervoso central, as micróglias vêm e retiram para eliminar. Então, agentes tóxicos, né, eliminam algum tipo de bactéria que se alojou ali, algum tipo de vírus. As micróglias têm a capacidade de eliminar esses agentes prejudiciais, tá bom? E aqui, ó, célula pré-sináptica, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, que é o neurônio que vem depois, né, do neurônio pré-sináptico. Aqui a fenda sináptica, certo? Aqui a fenda sináptica. Vesícula com neurotransmissor. Então, cada neurotransmissor ele está dentro de uma vesícula. Vem o potencial de ação, né? O potencial se propaga de lá para cá. Aumenta o fluxo de cálcio para dentro do neurônio e elimina o neurotransmissor aqui na fenda sináptica. E esse neurotransmissor vai agir nesse pontinho aqui, ó, de receptor, ó. São vários receptores, aqui, 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 são os receptores específicos, né, para cada neurotransmissor. Então, é o que nós chamamos de interatividade de um neurônio para com o outro. Então é essa aula.